depositante, esse nosso prejuízo, já está dissolvido. E você sabe quantas questões nós temos com o judiciário? Milhares. Você está doido de brigar com o judiciário? Mas isso é uma questão, do modo de funcionamento mesmo do capitalismo e do capitalismo num país dependente, né, do capitalismo internacional. As condenações judiciárias, elas entram, essas grandes corporações, como despesa operacional. Ela não abate lucro líquido. Né? Isso é uma forma do funcionamento do capitalismo. Mas lógico. A gente também está lutando para que a URV não pague imposto de renda. Cada qual na sua área. Eu também estou me defendendo. Para mim, a URV é verba indenizatória, eu não quero pagar imposto de renda. Lógico que o trabalhador começou a perceber que aquilo não era viável. Crianças de 14 anos em minas de carvão morrendo. Jornada de trabalho 16 horas. Começaram a fazer movimentos e, graças a Deus, matavam os milhares. Por que se comemora o Dia do Trabalho em 1º de maio? Porque em Londres foram mortos num dia 4.000 operários. Mas o que é que aconteceu? Foi o capitalismo que se comoveu? Não, um ajuste. Qual foi o ajuste? Primeiro, o capitalismo começou a perceber, e Ford é genial nesse ponto, que precisava criar um mercado consumidor. E que a melhor maneira de criar consumidor era melhorar o salário. Não foi um ganho, ele criou um consumidor. E quando veio a Segunda Grande Guerra, que aí sim é que aparece o Estado de Direito Democrático Social, o capitalismo europeu estava reduzido a frangalhos. E a União Soviética, com a mística do Estado socialista, da igualdade absoluta, era a força mobilizadora dos operários que tinham voltado do front armado, conhecendo técnicas de guerrilha e tudo. Então, o que é que os Estados Unidos fizeram? Uma das coisas mais inteligentes que o capitalismo já fez. O Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? Centenas de milhões de dólares a fundo perdido para que o capital europeu se reerguesse. Mas o capital europeu só podia se reerguer contando com o operariado. E a única forma de cooptar o operariado para que ele não tirasse os olhos da Rússia era aburguesar o operariado. E como é que se torna o operário um burguês? Muito simples. Lhe dou previdência, lhe dou salário-desemprego, lhe dou jornada reduzida de trabalho, lhe dou um bom salário, lhe dou escola de graça, lhe dou saúde de graça. E o capital pôde fazer isso, porque o capital precisava de se recompor. Então, o Estado de Direito Democrático e Social, que só aconteceu na Europa, em poucos países da Europa, não foi um fenômeno histórico, foi fruto de uma barganha do capitalismo, que no momento em que o capitalismo percebeu que não precisava mais disso, porque a automação dispensava a linha de montagem. Segundo, o avanço tecnológico permitia a transferência das unidades de produção de um país para outro com maior facilidade. Terceiro, a internet já possibilitava uma especulação financeira como nunca se teve. Eu gostaria de usar 2 exemplos. Dizem que a fortuna aqueles ricaços ingleses famosos, Rothschild, aconteceu do seguinte modo: ele, judeu inteligente, mandou uma pessoa para a França com um pombo-correio e diz: olha, vai ser a batalha decisiva entre Napoleão e a Inglaterra. Você vai me mandar por esse pombo-correio o aviso de quem venceu. E o sujeito, assim que Napoleão fracassou e Nelson venceu, mandou pelo pombo-correio. Aí Rothschild comprou as ações inglesas que estavam lá embaixo, comprou uma porrada.
Quando chegou a notícia, 2 dias depois, de que a Inglaterra tinha vencido e as ações, ele aí vendeu. Ora, hoje não precisa pôr no correio. Eu tenho um neto que é economista e MBA pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Trabalha numa multinacional americana de peças de automóvel. Essa empresa tem um departamento financeiro, meu neto trabalha nela. Sabe qual é o trabalho de meu neto? O computador, sabia as cotações do dia. Então, o iene baixou 2 centavos. Aí, compra o iene, com a reserva da empresa. Não sabe? Os bestas estão lá fabricando o quê? Paralama, parafuso, não sei o que está próprio. Os bestas não, os robôs. E eles? Daqui a 3 dias o iene sobe 2 centavos. Aí tá. E diz meu neto, nós ganhamos muito mais com essa especulação do que com a produção. Agora, não podemos fechar a produção, até porque a produção é como casa de meretriz. Casa de meretriz não pode botar na frente, né? Aqui é um meretriz. Tem que botar, por exemplo, Paraíso dos Doentes ou qualquer coisa lá. Então, agora repare bem, eu digo essas coisas sem nenhum critério de maldade, porque como eu digo, se vocês me entregarem a General Motors, eu vou fazer a mesma coisa. Ou então a General Motors vai para a falência no mesmo dia. É a lógica da coisa. Isso aqui eu digo, a gente tem que entender que os fatos históricos têm uma lógica. Daí eu ser adepto, tranquilo, de Robert Coase. O que é que Robert Coase diz? Ele diz o seguinte, o capitalismo é invencível, minha gente. Porque o capitalismo tem uma capacidade fantástica de gerar riqueza. O capitalismo mobiliza os sentimentos mais egoístas do homem, o individualismo, o bem-estar. Porque uma coisa é o nosso discurso. Olha aí o discurso, mas olha o sapato dela. Você tem carro? Tem carro. Tem ar-condicionado? Tem. Que tal sua casa de morada? Razoável? Bem razoável. Podia ser um pouco melhor, assim, né? Ou seja, nós não abrimos mão de nenhum dos benefícios do capitalismo. E é assim que a gente nutre o capitalismo. Então, diz Roberto Coase, só há um recurso para o capitalismo, a autodestruição dele. E o que é que ele prevê? Em cima, inclusive, da previsão de Marx, não tão precisa. O capitalismo tem uma capacidade fantástica de gerar riqueza, mas uma incapacidade brutal de distribuir riqueza. Não é por maldade, não. Então, a concentração de riqueza está cada vez mais brutal. E o capitalismo só tinha 2 saídas. Pegar as 2/3 partes do mundo que não tem poder aquisitivo e criar uma espécie de Bolsa Família para que esse pessoal comprasse o que eles produzissem. Mas como se vai criar isso? Quais são as empresas? Qual é o órgão que vai ter condição? O que é que está acontecendo? Os muros. Vocês sabem, né? A União Europeia votou uma lei que dificulta a imigração. Os Estados Unidos têm soldados que para matar mexicano. Aí é que Zygmunt Bauman diz, esse lixo humano perdeu condição de se mover no planeta Terra. E o capitalismo vai chegar à seguinte alternativa. Precisamos de consumidores, não temos mais consumidores. Não podemos deixar que essa massa venha para cá, que vai nos desgraçar. Então, o que vai acontecer, talvez aconteça